Olá pessoal, então vamos à questão 1.39 do livro. Um submarino foi projetado para fornecer para a tripulação uma temperatura confortável que não fosse menor que 21 graus Celsius. O submarino pode ser representado por um cilindro com 9 metros de diâmetro e 61 metros de comprimento, conforme mostrado a seguir. E essa figura aqui abaixo aqui que a gente vai rolar um pouquinho a tela para vocês verem. Bom, seguindo o enunciado da questão, temos o coeficiente combinado de transferência de calor em seu interior é cerca de 14 Watt/m² vezes Kelvin. Estima-se que no exterior o coeficiente de transferência de calor varie entre 57 Watt/m² vezes Kelvin parado e 847 Watt/m² à velocidade máxima. Para as seguintes construções de paredes, determine a capacidade mínima em kW da unidade de aquecimento necessária se a temperatura da água do mar não varia de 1,1 Celsius a 12,8 graus Celsius durante a operação. As paredes do submarino são de letra A, alumínio de 25 milímetros, letra B, aço inox com espessura de 38 milímetros, com uma grossa camada de 50 milímetros de isolamento interno de fibra de vidro. E, letra C, uma construção tipo sanduíche com uma camada de aço inox com espessura de 38 milímetros, uma camada grossa de isolamento de fibra de vidro de 50 milímetros e uma camada grossa de 12,5 milímetros de alumínio na parede interna, na parte interna. A que conclusões você consegue chegar? Então temos aqui uma temperatura que não pode ser no interior desse submarino menor ou igual a 21 graus Celsius, seria a temperatura confortável. O cilindro ele possui as dimensões tem diâmetro de 9 metros e comprimento de 61 metros de comprimento. Os coeficientes de condução interna é de 14 Watt/m² vezes Kelvin. O coeficiente de convecção externa com ele parado e com ele em movimento são respectivamente de 57 e 847 Watt/m² vezes Kelvin. A temperatura do mar oscila entre 1,1 e 12,8 graus Celsius. A chapa de alumínio utilizada de 25 milímetros de espessura de 0,025 metros. Aqui eu já fiz a transformação. Eu acho que é importante, visto que todas as unidades dos coeficientes são dados tanto de convecção quanto de condução. Perceba que é dado em unidade de metro. Então, nada mais justo do que trabalhar também com metro para que a gente obtenha o resultado já na unidade de medida específica. Temos a chapa de aço inox, que é de 50 milímetros, dá em torno de 0,05 metro. E também temos aqui o sistema com um sanduíche, como ele disse aqui, uma construção do tipo sanduíche, que é aço inox, fibra e alumínio, em cada um com as suas medidas em metro também. É importante a gente também pensar o seguinte: o que está se pedindo nesse exercício? Ele está querendo a capacidade mínima em quilowatt-hora, desculpa, não é quilowatt por tempo, não seria questão de potência, mas sim a capacidade mínima em quilowatt da unidade de aquecimento de alumínio. Depois ele pede a capacidade mínima com aço inox e fibra. Depois ele também pede a forma com o sanduíche, que é a capacidade mínima utilizando o aço, a fibra e o alumínio. Quais são as hipóteses que a gente levanta para esse tipo de exercício? Que o estado ele atingiu o regime do tipo estacionário, a resistência de contato entre os materiais de isolamento será negligenciada, já que o exercício não falou nada sobre isso. O fluxo de calor transferido será aproximado a uma parede plana. É interessante esse levantamento aqui, que eu acredito que este exercício em um novo momento deve retornar para que a gente utilize coordenadas cilíndricas já na equação de Fourier. Eu acho que seria interessante a gente trabalhar esse exercício dessa forma. Seria um exercício mais elegante de ser resolvido. As condutividades térmicas serão constantes. Mas voltando aqui ao ponto anterior,
a questão da elegância, que ficaria um exercício com uma aproximação melhor. Aqui eu estou considerando uma placa plana, e essa informação aqui já é de extrema importância, pois como eu não estou considerando o cilindro em si, todo ele, eu estou considerando parte do cilindro, como se eu estivesse olhando de frente a um pequeno pedaço de uma região, logo eu estou avaliando isso como uma placa plana, então essa espessura já não vai compreender todo o cilindro, então todas as espessuras terão a metade da espessura aqui compreendida. Então é por isso que eu estou já fazendo essa consideração que ela é muito importante. Então, qual é o desenho que a gente pode representar os nossos sistemas aqui? Temos aqui a temperatura interna, a temperatura confortável aqui para os tripulantes de 21 graus Celsius. Temos o comprimento, temos o diâmetro, como a temperatura ambiente, a temperatura do mar, onde esse submarino vai ficar submerso, fica entre 1.1 e 12 alguma coisa, que está escrito aqui, deixa eu voltar aqui. Ele vai oscilar entre 12.8, então o nosso fluxo de calor ele vai da parte interna para a parte externa. Então, uma coisa interessante para a gente começar a resolver esse problema. Primeiro, o enunciado da questão não foi fornecido as condutividades térmicas, tanto do alumínio, quanto da fibra e quanto do aço inox. Mas a gente pode extrair isso utilizando as tabelas que está aqui embaixo, as tabelas 10, a 11 e a 12. É importante a gente ter em mente também que na parte externa, no alumínio, a temperatura do mar, a temperatura de trabalho desse alumínio, onde ele vai ficar em contato, a gente está falando de algo que está se aproximando de zero, mas está bem longe da temperatura ambiente, que seria quando é colocado aqui, veja, na tabela 10, temos aqui um alumínio, dois tipos de alumínio aqui, mas a temperatura com que essa condutividade térmica aqui está entre 20 graus Celsius, em torno de 293 Kelvin, ou 68 Fahrenheit, aí, para que vocês dêem uma olhada nessa questão. Então, como a gente está falando que a chapa de alumínio vai ficar na parte externa e vai estar nesse range de temperatura, então eu vou utilizar a condutividade térmica fornecida na tabela 12 para o alumínio em torno de 0 graus Celsius, que condiz mais com a taxa de transferência de calor desse alumínio, que é em torno que a condução térmica do alumínio a essa temperatura é 236 watt por metro vezes Kelvin. Temos aqui também na tabela 11 a fibra de vidro, que é de 0,035 watt por metro vezes Kelvin, e aqui embaixo a gente tem na tabela 10 o aço inox, que é em torno de 14,4. Como ele não disse qual dos dois tipos de aço inoxidável, se é do tipo 304 ou do tipo 347, eu estou utilizando a primeira aqui, 14,4, mas os resultados não alteraria tanto em uma casa decimal. Mas o aluno, se ele quiser, ele pode estar fazendo sim com os dois valores. Ele pode fazer também a essa temperatura. Bom, enfim, ele pode refazer esse exercício com vários coeficientes aí e verificar qual é a condição necessária, qual seria o metal, qual seria o sanduíche ideal para ser trabalhado aí. Então vamos lá. Retirando as informações ali, temos que a condução do alumínio a 0 graus Celsius é de 236 watts por metro vezes Kelvin, do aço inox de 14,4 e da fibra de vidro de 0,035 watt metro vezes Kelvin. Para isso, gente, é importante a gente montar o circuito termal para cada uma das situações, para a situação A, para a situação B e para a situação C. Na situação A, veja que o fato da gente ter considerado a chapa plana, a gente está utilizando a metade da espessura dessa chapa. Então vamos lá. O circuito termal, quando a gente só tem o alumínio ali como chapa de isolamento, a gente tem a temperatura interna, a resistência convectiva, a resistência do alumínio e a resistência do mar convectivo ali. Temperatura interna e temperatura externa, com essa espessura.
Na segunda parte, observe que a gente já tem uma placa plana composta. Veja, eu estou dizendo placa plana, mas porque eu fiz essa consideração. Não perca isso de mente. A gente está lidando sim com alumínio, com um cilindro. Entretanto, eu fiz a opção de trabalhar como uma aproximação a uma placa plana. Entretanto, vamos lá, a gente perde a metade da espessura das chapas, nesse caso na análise. Mas a gente tem uma boa aproximação enquanto aos resultados. Nesse tipo aqui de placas compostas, a gente tem aqui o aço inox, que vai ser uma resistência condutiva, e a nossa fibra de vidro. Temos a temperatura interna, a temperatura externa, a resistência convectiva interna, a resistência de condução do aço, a resistência da fibra de vidro e a resistência convectiva do mar. E aqui o sanduíche, a letra C, que ele fala, é que a gente monta o nosso circuito térmico também. Bom, qual é a área total desse cilindro? A gente vai precisar dessa informação. Afinal de contas, para calcular a resistência, seja convectiva ou condutiva, a gente precisa da área. Todas as equações de resistência estão correlacionando a área. Logo, a gente precisa determinar a área desse cilindro. A área de um cilindro é dado pelo comprimento dessa circunferência. Como ele tem duas tampas, 2 vezes a área de um círculo ou de uma chapa circular, plana, enfim. Essa é a ideia. Então, eu peguei essa imagem para demonstrar como que a gente busca o cálculo da área de um cilindro com duas tampas. Então, temos que a área do cilindro vai ser 2π vezes d sobre 2 vezes h. E por que eu estou colocando em relação a diâmetro? Porque o enunciado me deu diâmetro e não me deu raio. Mas a gente tem a relação entre diâmetro e raio. E assim, eu fiz a substituição aonde tem raio. Para as equações, eu fiz a substituição em relação ao diâmetro. Então, a gente obtém essas duas relações. Como aqui a gente tem duas tampas e a área da circunferência é dado por πr2, logo, quando a gente faz a substituição, é πd2 sobre 4. Assim, fazendo algumas simplificações e a substituição dos valores, a gente chega numa área total do submarino de 1.851,03 metros quadrados. Bom, agora a gente precisa determinar a resistência equivalente para cada um dos circuitos, seja na primeira situação, na segunda e na terceira situação. Aqui eu determinei separado na primeira situação a resistência equivalente. Logo em seguida eu apliquei a equação de Fourier e a gente determinou qual é a quantidade de energia necessária para manter a temperatura interna do submarino. Entretanto, como ele quer avaliar a condição mínima em que o nosso coeficiente máximo que a gente está lidando seria quando ele está em movimento, então a gente está buscando exatamente a condição extrema de análise do nosso circuito. Fazendo a substituição dos valores, veja, de acordo com o nosso circuito termal, quando a gente tem apenas o alumínio, a gente tem duas resistências convectivas e a resistência do alumínio que é condutiva ali. A gente chega a uma resistência equivalente de 3,93 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. Vocês podem observar que o trabalho sobre as unidades de medida para a gente verificar se de fato essas unidades estão corretas. E agora sim, aplicar a lei de Fourier para a transferência de calor. Entretanto, a gente tem que avaliar o seguinte: qual é a condição, qual é a menor temperatura com que o mar foi dado ali, ou na condição de movimento do nosso submarino. A menor temperatura é de 1,1 graus Celsius. Logo, a variação de temperatura vai ficar entre 21 e 1,1. Fazendo a substituição pela resistência equivalente, chegamos a 506.941,84 watt. Como o exercício está pedindo em kW, a gente divide por 1000, chegando em 506,9 kW. Agora, a gente vai determinar
de forma similar por uma parede composta de aço inox e fibra de vidro. Veja que, neste momento, eu só fiz uma simples... em vez de trabalhar a equação da resistência equivalente separada, eu apenas fiz já tudo junto aqui embaixo, o cálculo da resistência equivalente já substituindo na lei de Fourier. E aqui eu coloquei em verde cada um dos termos que está no nosso circuito termal. Veja que é importante também, como eu disse, a questão da área. A área ela aparece como um fator comum aqui no denominador, então eu coloquei ela em evidência e assim eu multipliquei invertido, colocando a área multiplicando vezes a variação de temperatura. Substituindo todos os valores, o cálculo das unidades de medida vocês podem verificar através dessa mesma escritura aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. Essa mesma observação aqui, a gente vai cair nessa mesma unidade de medida para o cálculo da resistência equivalente. E assim, a gente pode fazer a simplificação das unidades de área e vai sobrar, fazendo algumas simplificações e tudo mais, vai sobrar apenas a unidade de watts. A gente simplifica a unidade de área, a gente simplifica a unidade de temperatura e sobra apenas a unidade em watts. A gente chega na unidade de condução, a taxa de condução de calor de 46 kW. Veja que a gente já pode observar, fazendo uma comparação, que a quantidade de energia que sai de uma ponta até a outra, né, o nosso fluxo de calor que vai da maior temperatura para a menor temperatura, só de adicionar a fibra de vidro, olha o tanto que ela já caiu em relação a ter somente metal ali, o alumínio no caso. Essa é uma observação que a gente já tem ter em mente nesse momento, só pelo fato de estar adicionando um material que tem uma condução térmica, ou ele retém mais calor ali dentro do submarino. E agora, por fim, quando a gente adiciona mais um material que é composto de metal, que tem uma alta condutividade térmica, que seria o aço inox, fibra de vidro e alumínio. E temos os convectivos também, que é interno e externo. Aqui eu trouxe o nosso circuito aqui para a gente montar a equação e verificar de acordo com cada uma das resistências para a gente fazer o cálculo da resistência equivalente. Como a gente tem aqui um circuito em série, a gente está tendo aí que fazer a soma de todas as resistências. A gente chega aqui a 46 kW. Perceba que tanto para uma configuração quanto para outra, mesmo adicionando uma chapa de aço inox, não há tanta variação. Mas quando a gente já compara, se eu comparar esse sanduíche aqui com somente alumínio, veja que o aço inox ele não está representando tanta diferença para o nosso circuito. E quais conclusões que a gente pode chegar? Como esses metais são excelentes condutores térmicos, mas também ele possui uma grande facilidade em moldar ao objeto, tem uma boa maleabilidade, boa condutibilidade térmica, mas entretanto, a gente perde aqui nessa questão de retenção de calor no interior desse submarino. E quando a gente adiciona essa fibra de vidro, a gente tem uma queda de fato considerável na transferência de calor, onde a gente pode notar que a superfície composta entre aço inox, fibra e alumínio, a diferença é pequena quando comparada à superfície composta entre aço inox e fibra de vidro. Bom, tá aí um exercício, um belíssimo exercício que eu tenho quase certeza que vai voltar lá na frente, em algum momento, não sei aonde, para a gente resolvê-lo com coordenadas cilíndricas. Mais abraços e só mais uma questão. O PDF desse exercício vai estar aí disponível na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, escrevam nos comentários. Abraços e até a próxima.